Bem com vocês, professor Max fala, e essa aula aqui é para complementar um pouco sobre o nosso início de Colpsedônios, em que a gente trouxe um pouco sobre cilindros, áreas e volumes, e nessa aula aqui a gente vai agora resolver algumas questões de cilindros que porventura foram cobradas em provas passadas do Enem, tá bom? Espero que vocês possam divertir com esse vídeo, possam dar uma olhadinha bacana, possam dar o like no canal e sugestões, estamos aí, tá? Fiquem em casa, fiquem bem e vamos ao vídeo. O que nós vamos ver nessa aula aqui será justamente a nossa prática marota de questões do Enem, tá? Então eu começo a questão com essa questão que caiu no Enem Libras 2017 e a gente vai ler o enunciado, que é a contextualização da questão, a problemática da questão, ver os dados e depois ver a questão do que a questão está pedindo, o enunciado da questão que ela pede, a pergunta dela. Então diz o seguinte: com o objetivo de reformar os tambores cilíndricos de uma escola de samba, um alegorista decidiu colar adereços plásticos na forma de losango. O que é um losango? Essa figura 1 bem aqui, ó. O que é um losango que representa essa figura 1? Um losango, na realidade, pessoal, é um paralelogramo que possui sempre os 4 lados congruentes. Pronto. Quando um losango tem os 4 lados congruentes e os 4 ângulos iguais a 90, ele sai da categoria de losango e passa a se tornar um quadrado. Beleza? Então, o losango, juntamente, quando você faz a fusão do losango com um retângulo, em termos de propriedade, losango, 4 ângulos, 4 lados todos iguais. Retângulo, os 4 ângulos internos todos iguais. Você tem a união deles e você forma um quadrado, tá? Esse é o que é um losango. Que é o que tem na bandeira do Brasil, aquela parte amarela da bandeira do Brasil, né? E aí, nessa colagem, os vértices opostos P e Q do adereço deverão pertencer às circunferências do topo e da base do tambor cilíndrico, respectivamente. E os vértices opostos R e S deverão coincidir após a colagem do adereço no tambor, conforme figura 2. Ou seja, o ponto que vai ficar na base de cima, o ponto que vai ficar na base de baixo, e o R e o S, eles vão ser o final do contorno na diagonal maior do losango em relação à figura. Beleza? Considere que o diâmetro do cilindro corresponde a 0,4 metros, é o diâmetro de cilindro, e pediu, detalhe, pessoal, quando trabalhamos com corpos redondos, é comum que você trabalhe com um π como sendo 3, ou como sendo 3,1, ou 3,14. São os 3 valores que mais se apresentam quando a questão pede para você dar um valor para o π. Então, ou você vai tomar π como sendo 3, ou tomar π como sendo 3,1, ou tomar o π como sendo 3,14. Beleza? Nessa questão pediu para que você use o π como sendo 3,1. A diagonal RS do adereço ser confeccionado pelo alegorista deve medir quanto em metros? Bem, primeiro, a diagonal maior, que é o RS, ela vai contornar a lateral do cilindro. E esse contorno é a mesma coisa que você contornar a porta do cilindro. Então, na realidade, o nosso cálculo se refere a você saber calcular o comprimento de uma circunferência. E qual é a fórmula do comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes r, onde o π nós vamos usar 3,1 e o r é o raio, como o diâmetro vale 0,2, o r vale, como o diâmetro vale 0,4, desculpa, metro, então o raio vai valer a metade, que é 0,2, tá? Então, como é que vai funcionar essa nossa solução aí? Olha como é que a gente fez, né? Aqui eu coloquei para vocês aqui. Primeiro que a diagonal RS ela vai dar o comprimento da base do cilindro, onde eu ia falar para vocês. O contorno da base do cilindro. E aí nós temos que esse mesmo RS, ele vai me fornecer, ele é o comprimento da circunferência, 2πr. Se eu pegar esse 2 aqui da minha questão e juntar com esse R, eu vou ter o diâmetro, que é 0,4. Então aí ficou a carga grossa multiplicada 0,4 por 3,1. Que você pode fazer o seguinte, você tira as duas vírgulas
É a mesma coisa se eu multiplicar 4 vezes 31. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. Então seria 124. Como eu tenho duas casas, uma com o primeiro número, outra com o segundo número, duas casas após a vírgula, então eu pego o 124 e faço a vírgula andar duas casas para a tua esquerda. Então eu obtenho aí 1,24 seria o metro, seria o comprimento da diagonal RS. E a alternativa correta, letra D. E letra D me lembra doce de piqui com cebola por cima. Muito delicioso. Uma delícia. Espero que todos tenham entendido como é que a gente fez essa questão aí. Tá bom? E vamos comentar a nossa próxima questão. Já essa questão, ela já foi do Enem de 2019, tá? Mais especificamente o Enem das pessoas privadas de liberdade. E ela traz o seguinte: muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Supondo um copo de formato cilíndrico, com as dimensões sendo 6 centímetros de diâmetro, a altura 15, e aí nesse copo você coloca 2 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, sendo que cada rodela tem 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de espessura, cara, que aí nos caso vai ser a altura da nossa rodela. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Então, é comum você chegar, e aí vocês vão quando vocês estiverem já aí na universidade, e for dar uma curtida lá com a galera da tua turma e tudo, aí você chega num restaurante aí e pede um refrigerante. Aí o garçom traz, dentro do copo do refrigerante, já traz dois cubinhos de gelo e limão a gosto do cliente, se ele quiser ou não, né? E aí a questão que quer saber é o volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo, sabendo que não vai ser alterada a dimensão do cubo nem do limão, né? Ou seja, a gente sabe que quando você coloca 2 cubos de gelo num copo, provavelmente Teresina logo, e, e no Piauí como um todo, e hoje no Brasil, né? A chance de aquele cubo não alterar o volume dele é muito rara, porque ele vai derreter logo, começar a derreter um pouquinho. Mesmo que você não consiga perceber inicialmente, ele começa a derreter e formar um pequeno líquidozinho na borda, não, no fundo do copo. Mas imagine que você não vai ter essa parte, nem vai ter a questão de mexer com a estrutura da rodela de limão. Ele quer que você dê o volume mais refrigerante. E aí, nessa questão, você vai usar o π como sendo igual a 3. Anteriormente, a questão que nós usamos o π como sendo igual a 3,1. Aqui a gente vai usar o π como sendo igual a 3. E aqui está muito claro o que você vai fazer, né? O que você vai fazer? Você vai pegar o volume todo do copo e vai tirar desse volume do copo o volume dos 2 cubos de gelo e das 2 rodelas de limão juntos. Você vai fazer. Você vai pegar o volume do copo total e vai tirar dele o volume dos 2 cubos de gelo e das 2 rodelas de limão juntos. E aí o que restar é justamente o volume máximo que você consegue de refrigerante naquele copo. Beleza? E aí como é que a gente fez o cálculo para essa estrutura de questão aqui, né? A gente fez a solução. Olha aí o que nós vamos calcular. O volume do copo, como eu falei, menos o volume dos 2 cubos de gelo mais o volume das 2 rodelas de limão. E aí, você transformar isso em modelar isso com a expressão, seria o volume de refrigerante máximo que você quer, é o volume do copo menos. Aí perceba que eu tenho os dois lados, 2 cubos e 2 rodelas. Então, coloco 2 em evidência. Então, eu coloco o volume do cubo e o volume da rodela de limão. Tá? E aí o que eu tenho, né? O volume do copo. O copo é cilíndrico. Π é ao quadrado vezes H. Sendo que eu botei Rzão e Hzão no volume do copo para dizer que a estrutura é maior, né? Copo do que em relação à rodela do limão. Rodela de limão. E o volume do cubo? Aresta ao cubo. O volume da rodela? Π Rzinho ao quadrado vezes H. E aí, meus amigos da Rede Globo. Meus amigos, agora é só você agora colocar os valores aí específicos. Então eu troco o π por 3,
troco o Rzão por 3, troco o H por 15, o A por 2, o π de novo por 3, o Rzinho por 2 e o H por 0,5. E aí você vai obter, resolvendo a questão aí, ó, do primeiro lado, dessa primeira parte aqui. 3 ao quadrado 9 vezes 3, 27, 27 vezes 15. E neste outro, 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 0,5. Multiplicar por 0,5, você dividir o número ao meio. Dica, multiplicar qualquer número por 0,5, você dividir o número ao meio. Então, a metade de 4, 2. 2 vezes 3, 6. Soma aí vai dar 14 vezes 2, 28. 27 vezes 15, 405. E quando você diminuir 405 por 28, você obtém aí 377 centímetros cúbicos. Olha o que eu botei aqui. Dica para você. Estou trabalhando com volume de cilindro. Então, eu vou ter que me lembrar que trabalhar com volume de cilindro é você saber que 1 decímetro cúbico é o equivalente a 1 litro, assim como 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Por que eu estou colocando essa parte? Porque muitas questões trazem, além de você ter o cálculo dos sólidos geométricos, você também ter em mente essas transformações, para que na questão você não perca a resposta porque não conseguiu transformar e acabou perdendo por detalhes, né? Isso pode existir como distrator. Por exemplo, a questão pode te dar duas respostas, só que as unidades métricas diferentes. E aí você tem que tomar cuidado na hora dessa resolução. E aí, como você entra em 77 centímetros cúbicos, isso quer dizer que é o volume total de refrigerante que eu consigo colocar nesse copo. Né? Ou seja, quase 1 litro, né? De refrigerante. Quase mentira, né? É aquelas cocas de 250 ml mais um pouquinho. Pronto. E a resposta fica assim na letra D. Doce de cebola com pedaços de fígado por cima. Show de bola. E com isso a gente finaliza a nossa aula dessa semana. Fiquem bem, fiquem em casa. Sucesso, tudo de bom. Força na peruca. Muito foco. Se precisar, pode contar com a gente, tá bom? Até mais. Tchau.